Olá, minha gente trabalhista, pedetista e aproximados. Aqui a Rádio Legalidade, apresentando o programa Fora dos Eixos, com o podcast PDT Axé. Hoje trazendo o babalaô Marcelo Monteiro, que abordará o tema Teogonia e o Pensar Africano. A bola está com você, Denise Franco, que é vice-presidente da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini. Negócio tira o fôlego da gente no DF. É um prazer estar aqui com vocês. A gente está aqui se divertindo, porque essa programação faz a gente se divertir, né, Jô? É bom. Hoje, o tema é a gente saber, né, Jô, como que Deus criou o mundo. Exatamente. É isso que significa teogonia. Então, como é que os africanos percebem a criação do mundo? O Babá vai estar dando uma noção para a gente. E esse contexto é muito importante, porque a gente tem uma característica muito séria acontecendo no Brasil, que é o negacionismo. A gente nega as origens, né? Mas a gente adora a feijoada. Não é isso, Babá? Com certeza. Veio da onde? Não é não? Adoram um batuque, veio da onde? Então é isso que a gente vai estar dando esse contexto, principalmente para a juventude, para ter o entendimento de que a gente é moreno, a gente é negro, a gente é africano, a gente é do mundo, né, Babá? E essas origens vieram, a origem africana veio pelos navios negreiros e que trouxeram a cultura, nossa cultura. Então, como a gente tem a Europa, que é muito pequenininha, e que é isso que a gente quer trazer, os arianos, olho azul, cabelo louro, mas a gente tem a nação africana, que é muito maior, e ela é muito mais significativa, que induz mais a cultura e que a gente tem mais interesses comuns. Então, nós, afrodescendentes, afro-brasileiros, costumes e religião, Babá, é com você. Bom, primeiro eu quero cumprimentar aí essa dupla do barulho, Denise e Jô. Sem dúvida que estamos sentindo a falta do nosso queridíssimo Alain, mas vocês duas, sem dúvida, dão conta do babado, né? É só não dar asa, é só não dar asa. Eu quero dizer que, reforçando aí essa sua fala, Denise, no sentido da falta de esclarecimento, eu quero contar uma história rápida para vocês, muito rápida. Quando eu comecei a dar aula de toque, cantos e dança em 94, em 1994, em 95, o curso era de toque, cânticos e dança, né? E aí, em 95, dança de candomblé, né? E aí, em 95, a minha prima estava fazendo biblioteconomia numa universidade aqui, a Unirio, e aí me pediu se eu poderia ir lá ajudá-la ao trabalho que ela tinha de candomblé, falar de candomblé enquanto cultura, folclore e religião. Eu confesso que eu não tinha ainda noção do que eu estaria encontrando ali naquela sala de aula, lá nos idos de 95. E aí um aluno, em dado momento, o aluno me perguntou: professor, será que os nossos santos, os nossos santos conquistaram, e aí ele estava falando dos santos católicos, conquistaram força, poder, grandiosidade, né? Porque eles, de fato, existiram, e os que o senhor está apresentando aí são apenas lendas. Bom, eu, na mesma hora, perguntei ao professor responsável pela sala quanto tempo eu ainda tinha, que era para me ajudar a pensar, e aí comecei, então, a falar um pouco sobre essa visão de mundo do povo iorubá, né? Mostrando que orixá, a única coisa que a gente realmente não pegava, que era realmente um elemento divino, era Deus, era o Lodumare.
não se tratava de os nossos orixás enquanto ancestres divinizados. Percebia que o leigo precisava conhecer um pouco mais sobre isso. Já em 96, dando aula do toque, canto e dança, uma aluna, que já era uma senhora de 30 anos de iniciada, feita de Yansan, e eu estava falando, dando aula sobre Yansan, os gestos, né? Falando dos gestos, falando dos itãs, e ela aí saiu com uma pérola, né? Dizendo que quem era ela para incorporar Yansan? Ela incorporava apenas uma molécula de Yansan. E aí eu entendi que ela também, para além do leigo, ela também, e muitos dos nossos, acreditavam que os orixás eram pura e simplesmente elementos da natureza, eram pura e simplesmente lendas, né? Então, a gente foi aprofundando os estudos ao longo do tempo, tentando mostrar para aqueles alunos que nós estávamos tratando de ancestrais divinizados, seres que nasceram, viveram, morreram e foram divinizados pelo povo, né? Assim como a Igreja Católica tem Jesus Cristo, os santos, lá São Pedro, Santa Bárbara e por aí vai, né? Então, já em 95, eu tive, aliás, minto, em 2005, 2006, eu fui levado eu fui convidado, fui dar orientação a um aluno baiano, negro, que fazia, por conta do ProUni, né? Ele fazia psicologia na Universidade Santa Úrsula. E, por incrível que possa parecer, a Santa Úrsula é uma universidade muito mais radical do que a própria PUC, né? Ela é extremamente católica. Teve, inclusive, relatos de alunos que foram jubilados por conta da sua declaração, da relação, da sua ligação com as religiões de matriz africana. Então, eu fui para lá, conversei com um aluno aqui, ele falou, o senhor não poderia ir lá falar para a minha turma sobre isso? Eu falei, prazer, vamos lá e tal, e fui. E aí um amigo meu, que também, por sinal, Renato Rastafari, mas psicólogo, formado em psicologia, né, e tal, e ele aí perguntou para mim, ele estava aqui no momento que eu estava indo para lá, e ele falou, você pode te acompanhar? Pode, vamos lá. É bom que você faz as fotos e tal. E aí ele foi. Quando chegou lá, ele muito preocupado, primeiro porque ele sabia da história da Santa Úrsula, né? Então, ele foi e perguntou para o aluno qual era a matéria que tinha pedido esse trabalho. E aí o aluno falou, olha, foi teologia. E aí o Renato Negão, Rastafari, coçou a cabeça, falou, Marcelo, pelo amor de Deus, essa professora, ele nunca tinha ouvido eu falar, né? Essa professora vai colar você no quadro, porque não tinha outro recurso, era só cuspe e giz, né? Como diz os professores dizem, né? É cuspe e giz. E aí eu fui com a cara e a coragem lá e tal. Não, aí o aluno ainda falou mais, quando viu a preocupação dele, disse assim, olha, ainda vou dizer mais, hein? A professora é teóloga, sexagenária, né? Ariana e católica fervorosa. Ela acabou de chegar de Roma, de um congresso católico,
Aí que o Renato ficou mais apavorado ainda, vamos tomar um café, enfim, saímos para tomar um café. Eu falei, vocês que Deus quiser, é bom que eu preciso mesmo de um advogado como é, do diabo, né, para poder Testar o senhor mesmo, né? forçar que a gente aprofunde os estudos. E aí comecei, então, a apresentar essa tese, essa visão de mundo do povo iorubá, que é a cosmogonia africana, né? E aí comecei a apresentar isso, falando sobre o surgimento do mundo a partir. Falei no Big Bang, falei, enfim, essa palestra está aí disponível no YouTube e tem aí um livro que Jô está no prelo da Jô para A editora vai lançar. editarmos, né? Para lançarmos. E aí, já não sei quantos anos, hein, Jô, que eu não que esteja na sua mão esses anos todos, não. Eu é que fico cada hora acrescentando mais uma vírgula. Pois bem, o fato é que quando eu apresentei a visão de mundo do povo iorubá, eu fiz uma pausa e disse para a turma, bom, considerando que nós estamos numa turma de psicologia, eu gostaria de aprofundar um pouco mais, falando então do ser humano dentro desse mundo físico, que é uma outra fala que eu tenho, que é a consciência mítica para a melhor qualidade de vida. Quando eu disse isso, a professora pediu a fala. Eu aí olhei para o Renato, falei para ela, pois não, professora, fique à vontade, né? Aí olhei para o Renato arregalou o olho para mim, falei, vai ser agora, né? E aí a professora que eu confesso não lembro o nome dela, mas é bom até para evitar. O fato é que é importante, né? Ela disse para mim assim, olha, eu vou confessar uma coisa, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu era jovem, disseram que eu era médium. E eu dediquei a minha mediunidade para outros caminhos. Mas eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu não sei se eu tivesse ouvido essa palestra naquela época, eu não sei se eu teria mudado. Então, isso marcou para mim, inclusive está lá no livro, está citado isso lá no livro, dentro da Universidade de Santa Úrsula, né? Me mostrou que, na realidade, a gente estava no caminho certo, estamos no caminho certo. É necessário que o povo brasileiro entenda, né, que o orixá, que cada povo tem uma visão de mundo diferenciada, né? Imagine que há 500 anos atrás acreditavam que a linha do horizonte, o navio, se chegasse na linha do horizonte, caía num abismo, né? Essa era a visão que se tinha. Então, se há 500 anos, ou eu posso dizer agora 500, 600 anos atrás, acreditava nisso, imagina há 1000 anos atrás, se alguém saberia que existia Brasília, por exemplo, né? Eu não digo Brasília na questão da cidade em si, mas enquanto terra, né? Existência. Você só conhecia aquilo que os olhos alcançavam, né? Então, a visão de mundo de cada povo, e é essa a diferença que é peculiar do povo brasileiro, né? E que é bonito do nosso povo brasileiro, essa diversidade cultural, étnica, que colore, que faz com que o Brasil seja essa grande maravilha, né? Tem até um samba que fala aquarela brasileira, né? Vejam essa maravilha de cenário, né? O Brasil tem aliás, você falou batuques, me lembrei do samba do Arlindo Cruz, que ele fala também. Aliás,
é o título de um CD, né, que fala Batuques do Meu Lugar. Né? Ele, um homem que percorreu, através da música, todas as tradições musicais que existem no Brasil. Né? Então, é isso, essa beleza que precisa ser mostrada, que precisa ser divulgada, até para que a própria Lei 10.639, 11.645, né, seja, de fato, compreendida pelos educadores, né, que não se trata de religião, e sim de tradição cultural, visão de mundo e de história dos povos que construíram a identidade cultural do povo brasileiro. É isso. É isso que eu queria fazer, essa prévia, para que a gente pudesse entender esse tema tão importante que a Jo, que vocês, né, o Jo, Denise, que o programa Fora do Eixo encontrou para trazer dentro da nossa fundação, porque só o PDT tem essa fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, é tão importante para a população no que tange aí a educação, a cultura, a propagação da cultura e das tradições. É isso. Enquanto eu respiro... Lá vamos nós para o bombardeio, Jô. Vamos lá. Babá, nós gostaríamos de saber, o senhor falou, bom, teogonia, Deus, cosmogonia, cosmo. Como é que o mundo foi criado do ponto de vista dos iorubás? Como é que eles entendem a criação do mundo a partir do que eles criaram todo um pensar africano? Como eu disse, como não se conhecia, cada povo tem a sua história. E as duas grandes histórias que foram propagadas a partir de Obatalá, Odudua, né? E tem uma outra história que é através de Oranian. Só que essa história, Oranian, por exemplo, viveu, de fato, ele sai Odudua, perdão, sai do Egito, de uma região, isso é histórico, né? E vem para o ocidente da África, encontra Ilé-Ifé, encontra essa cidade que ele denomina de Ifé, e Ifé significa a contração de duas palavras, né? Ilé, fé, a terra que se espalha. Ilé, fé, a terra que se espalha. Por isso a palavra se chama Ifé. Quando a gente diz Ilê e fé, porque na cultura iorubá você não tem, por exemplo, quarto. A palavra quarto lá é Ilê-sum, ou seja, a casa que você dorme. Ilê-undjé, a cozinha, a casa que faz a comida, né? Então, Ilê-uê é a biblioteca, né? Onde guarda livros. Então, Ilê-Ifé é a casa onde a terra se espalhou, berço da civilização iorubá. Mas isso se trata de, se não me falha a memória, o blog do Assati Orixá, Alafim Oiô, o Palácio Real do Alafim, da cidade de Oiô, tem uma dita cultural que é portuguesa, doutora Paula Gomes, se não me falha a memória. Doutora Paula é a dita cultural lá do Palácio e ela faz um estudo já há mais de 30 anos. Ela está residindo na Nigéria.
E aí ela vai retratar Oranian de 900 e poucos, do ano de 900 e pouco para cá, né? 900 e pouco para cá. Agora, como é que surge isso para eles, né? Como é que isso se deu? Muito bem. Não podia estar só a partir de Obatalá, de Odudua, ou de Oranian, que Oranian é filho de Odudua, historicamente. Então, essas duas histórias estão muito recentes, né? A gente precisava entender um pouco mais sobre esse surgimento. E aí você tem uma obra que fala, que conta um Itã que diz que Olodumare, o senhor da criação, saturado de tanta energia emanada por ele explode, ele se subdivide no que nós chamamos do que a ciência chama, né, Kubler vai chamar de Big Bang. Né? É importante que a gente faça essa correlação, porque a ciência está aí para comprovar o que não tem explicação. Né? A universidade está aí para estudar, e a ciência está aí para estudar e tornar realidade daquilo que não se tem comprovação. Muito bem. Mas o Asati Orixá já falava sobre isso. O Olodumare se subdivide nessa grande, nesses fragmentos dele mesmo. Né? Então, vai se surgir aquilo que a gente chama de Oxá. Oxá. Oxá é Omim, Oxá Ilé, Oxá Ina e Oxá Ufurufu. Vamos traduzir. Oxá Ina, fogo. Oxá Omim, água. Oxá Ufurufu, o ar. Oxá Ilé, terra. Então, são os 4 elementos básicos da natureza. Né? Só que esses elementos básicos da natureza, eles se subdividem com a expansão que a ciência quântica, a ciência quântica vem dizendo, né, que o anel de expansão dessa grande explosão que é o Big Bang, ela continua em expansão. Quando você joga uma pedra no lago, né, que aquela onda faz, ou a explosão do Hiroshima, por exemplo, né, que fez aquele anel que veio se expandindo, espalhando, a ciência quântica vem afirmar que esse anel do Big Bang, dessa grande explosão, continua em fase de expansão. Esses 4 elementos básicos vão se desdobrar. Né? Então, quando eu falo de fogo, Ina, eu vou falar do raio, que é Ará, eu vou falar, quando eu falo da água, eu vou falar do Okun, que é o mar, Odô, que é o rio, Ossá, que é a lagoa, né? Ojó, que é a chuva. Quando eu falo de terra, eu vou falar da floresta, né, que é onde que está sobre a terra, eu vou falar do campo, enfim, nós vamos ter aí os vulcões, nós vamos ter aí uma série de desdobramentos disso. E a junção deles vai dar, inclusive, outros, como, por exemplo, o Oxumaré. O que é Oxumaré? Oxumaré é o arco-íris. Em Yorubá, Oxumaré significa arco-íris. O que é o arco-íris? É a junção, né, na evaporação da água, né, que quando acaba de chover, o sol começa a secar essa água do solo, esse vapor, essa água se encontra com a luz e gera, então, olha aí, a água, o fogo, né, o ar, faz essa grande beleza que é o arco-íris, Oxumaré.
Então, prova desse desdobramento. Holodomor, então, resolve criar um mundo físico, onde vão habitar os seres humanos, os animais, os vegetais, os minerais, e aí ele reúne essas divindades todas e diz, olha, aquele que conseguir colocar uma cabaça em cada mão, ele apresenta 2 cabaças, uma cabaça contendo uma massa branca, que é hoje o que nós utilizamos através dos nossos cultos, como o acaçá, o ecó, né, que é feito com farinha de milho branco, né, fubá de milho branco, né, essa massa branca com uma outra massa vermelha, né, que é o próprio acaçá, provido daí do sangue vegetal, mineral, que representa nossas mães ancestrais, né? Então, ele vai apresenta essas 2 cabaças, uma árvore, a árvore da vida, Iguiaie, né? E diz, olha, aquele que conseguir colocar uma cabaça em cada mão e a árvore na cabeça, esse vai criar o mundo físico. Muito bem. Todos tentam. Imagina o fogo segurando uma cabaça em cada mão e uma árvore na cabeça. Imagina a água segurando uma cabaça em cada mão e a árvore na cabeça. Não ia dar certo. Né? Não ia dar certo. O que seria muito mais próximo seria a Terra. Né? Talvez poderia conseguir. Né? Mas essa Terra era pura e simplesmente divina, não existia ainda enquanto físico. Todos eles tentaram, não conseguiram. Então, aparece, aliás, isso gerou um espetáculo maravilhoso que está no YouTube, né? Feito pela Companhia Tambor de Pumba, dirigida por Ana Catão, diga-se de passagem, minha filha aqui do Axé, né? Que um dia a gente vai levar para Brasília, se o Holodomor permitir. Espetáculo estamos tentando há 2 anos, né, babá? Isso, que já está no YouTube. Quem sabe com a feira, hein? Quem sabe com a feira. Com a feira, com a feira. A Feira Internacional vai trazer cosmogonia para o Brasil. Isso aí, muito bem. Cosmogonia ou espetáculo. O espetáculo, isso aí. Pois bem, e aí nenhum dessas divindades conseguiu. Então, Holodomor cria um ser, um outro ser, chamado de Orunmila, ou seja, Orun é essa força do universo, Mi Orun é o espaço divino, né? Mi é meu, Elá é a ação de Holodomor. Então, por isso, Orunmila é a ação da minha ação do universo. Né? E ele, então, recebe o saco da existência com fragmentos de todas esses elementos divinos, despeja isso na imensidão do cosmos, né? E a Terra, que lá estava contida, começa, então, a se espalhar, né? A água, a terra, o fogo, e aí começa, então, a se formar. Por isso, veja, nada acontece por acaso. Veja que nós vamos dizer que Orunmila, o primeiro ser a pisar na terra e sentir a terra e dizer para Orunmila, pode vir, a terra é firme, são os camaleões. É o camaleão. Você vai ver, nada, não é por acaso que nós tínhamos aí os camaleões gigantes da pré-história. Né? Da pré-história, exatamente. O camaleão experimenta a terra, assim como nós hoje. Né? Eu gosto de fazer sempre
essa referência para que a gente consiga pensar. Eu digo que texto sem contexto vira pretexto, né? Então, é preciso que a gente faça essa correlação. Quando nós nos prostramos no chão para cumprimentar o ancestre, nada mais é do que uma reprodução daquilo que fez o camaleão para Orumilá, para dizer a ele: a terra é firme, né? Pode vir, volta, volta que a terra é firme. Então, essa forma de. E não, não somos só nós, né? Aquela novela Caminho das Índias, né? Que mostrou o tempo inteiro o filho cumprimentando o pai, né? O Muhammad, né? Toda vez que ele chegava para cumprimentar, ele se prostrava no chão para o pai. Né? Então, é preciso que a gente veja, já falamos isso aqui em outro episódio, né? Essa correlação de tradições que aos poucos está sendo apagada ou mantida apenas dentro dos espaços, abre aspas, religiosos, né? Quando, na realidade, é tradição cultural. Muito bem, isso. Depois veio a galinha, né? Por isso a gente utilizamos a galinha no processo iniciático, a ave, né? A galinha sagrada, que é a Angola, né? Etu, na nossa língua iorubá, chama-se Etu. E aí, o que vai, então, espalhar a terra, fazer com que a terra se espalhe. E aí, a partir de Orumilá, ele vem para o mundo físico, né? Instala essa árvore que ele traz na cabeça, que é o Iguiaie, a árvore da vida, né? Aqui no Brasil, aqui no Rio, no Brasil, a gente utiliza o cajamanga como essa árvore, né, que é chamada de kika-kika, euê kika-kika, né, que é a folha do cajá. Né? E aí ele coloca a árvore, coloca as duas cabaças, aí cruza os braços e diz: e agora, Olodumare? Está criado. O que eu faço? Aí ele pega, o Olodumare diz para ele: agora você vai juntar o conteúdo dessas duas cabaças e vai tapar. No dia seguinte, antes do sol nascer, você vai despertar e vai destapar a cabaça. E aí, para a surpresa dele, nasce, então, o primeiro ser criado da existência genética que cria cada um de nós, que é Exu. Por isso, o Exu tem o título de Exu Ibaquetá. Ibaquetá. Iba é cabaça. Quetá é a terceira cabaça. Exu Ibaquetá. Ele recebe o título, né, do primeiro ser criado da existência. E que, diga-se de passagem, né, esse ser que, para o Congresso Internacional de Tradição, Cultura e Iorubá, ele é até mesmo considerado acima de Olodumare, né, porque ele foi justamente ele que os missionários, como o Padre Bodin, Frobênios, o próprio Padre Bodin, Samuel Krauter, uma criança que sai num navio negreiro com 11 anos de idade, sai de uma região que não era a região dos Iorubá, vai para a Inglaterra, é educado num convento e escreve o primeiro dicionário iorubá. Vejam vocês, com 11 anos de idade, formado, ou seja, com a sua opinião
completamente distorcida pelas igrejas. Está aí um filme que todo mundo deve assistir, que vai mostrar isso, Amistade. Amistade era o nome de um navio, um filme maravilhoso de Spielberg, né? Mostra essa lavagem cerebral que Samuel Crowther vai sofrer na Inglaterra, né? Quando ele está aprisionado, quando eles estão aprisionados, e vem o tempo inteiro um homem andando com a luz que acompanhava ele o tempo inteiro nas suas caminhadas, e todo lugar que ele botava a mão, ele curava. Quem é que vai pensar, meu Deus, o meu Deus me trouxe para esse inferno? Que Deus é esse que me deixou sofrer, vir para cá? Né? É completamente um processo de lavagem cerebral e de modificação da sua filosofia de vida. Muito bem. Só para retomar. Cria-se, então, Exu e Baquetá, e cabia aos Oxá escolher a cabeça daqueles que iriam nascer, já que Orumilá teve a incumbência de criar o mundo físico. Aos Oxá que não conseguiram realizar isso, coube a eles escolher a cabeça de cada um que ali nascia. Como o Exu foi o primeiro ser criado, imagina, foi uma disputa grande para que todo mundo queria a cabeça desse ser. Portanto, o Exu, ele adquire a força vital de todos os seres divinos, fragmentos de Olodumare, né? E todos eles escolheram a cabeça de Exu. Por isso ele é considerado Enubariju, o boca coletiva. Aí, olha a distorção. O Candomblé começa a criar, então, o escravo do orixá. Exu é o escravo do orixá. Não se trata disso. A realidade é que só ele pode vislumbrar o esplendor de Olodumare. Então, cabe a ele. É como se eu pegasse, agora aqui, nesse momento, né, eu, um reles membro do PDT, diante da Denise, estou dando aqui um exemplo, tá, para poder Tranquilo. facilitar, né? Ela vai chegar lá com o nosso presidente Manuel Dias com muito mais propriedade do que eu, entende? Independente da relação. Vamos dizer que eu não fosse apenas um filiado, né? Ela chegaria muito mais fácil. Agora vamos pensar na comunidade aí, no governador aí do Distrito Federal, né? Tem pessoas que vai chegar direto a ele, um monte de gente vai procurar ele, o chefe de gabinete dele lá, para poder, porque ele é o que chega junto a ele. Então, Exu não é que ele seja escravo de ninguém, é que só ele pode vislumbrar o esplendor de Olodumare. Por isso ele é Ogixé, é aquele que faz com que a oferenda seja aceita. É ele que vai levar a oferenda até Olodumare, né? Porque a oferenda não é uma coisa que alguém vai comer, um alguidar que vem lá. E aí precisa lembrar que a África é do tamanho do Mato Grosso e com a população quase que o dobro do Brasil dentro de Mato Grosso. Então, o bicho foi feito para comer, a comida foi feita para comer. Então, o que se dá para o orixá é uma mensagem. Então, quando você pega um alguidar, né, forra ele de folha, para não deixar o alguidar lá que está caro, né? Forra ele de folha. Não é porque está caro, não há necessidade disso. E coloca ali o acaçá, que é
O papel da carta, eu digo sempre isso, o acaçá é o papel da carta codificada, é o porta-voz, você vai dizer ali tudo que você deseja e vai colocar no fundo alguidar, né? E aí, esse é o papel da carta, que está levando a sua mensagem. Mas dentro disso, vai os elementos. Então, vai o sangue do animal, do galo. Isso eu falo em cadeia alimentar, está lá na cosmogonia, né? A cadeia alimentar. O Lodomário não é poliglota, ele entende sobre tudo aquilo que ele criou. Então, cada elemento da natureza tem um papel importante. O sal, ninguém vai temperar a matança, ninguém vai temperar a comida. Vai buscar escrever a carta através desses elementos. Então, o sal traduz vida longa, conserva, não é assim? No lugar onde não tem geladeira, né? O sal conserva, o sal já foi dinheiro, o sal traz alegria, satisfação no alimento, né? O sal é cobiçado na mesa. Poderá voltar a ser dinheiro, né? Não é? Cobiçado na cozinha, né? Vamos pegar aí a bebida, o gin, a cachaça, seja lá o que for, só tem um objetivo na vida: trazer alegria. A água, gente, a água, ela é essencial no corpo, na vida do ser humano. Então eu preciso da força vital da água para que eu seja essencial nas vidas humanas que estão próximas a mim, né? Que eu seja assim considerado. Então, posso pegar aí os elementos da natureza e vamos escrevendo essa carta. Vamos botar o búzio, vamos botar a moeda, vamos botar o gin, vamos botar o dendê, que caracteriza a harmonia, o mel, que caracteriza a alegria, sempre alegria e sempre, né? E felicidade. O galo, ele é soberano, ele no terreiro, ele luta pela sua soberania, pelo seu espaço de poder. A galinha, que tem a paciência, a fertilidade de chocar. O ibim, por exemplo, que foi tão espraguejado, é ainda tão condenado pela ciência, né? O ibim, aquele caramujo africano, por que ele é útil para nós? Por que ele é importante para nós? Porque o ibim não tem predadores. Não existe predador natural para o ibim. Então, eu preciso da força vital do ibim. Ibim não tem pés nem mãos, mas devagar ele vai no topo da árvore. E se o clima tiver como está aí em Brasília hoje, né, uma secura tremenda, o ibim vai entrar dentro da casa dele, vai criar uma camada na porta, na entrada dessa casa, que ele vai ficar ali dentro gestando ovos, né, que vão, quando a chuva vier, aí você pensa, o ibim morreu porque está na seca, sumiu o ibim. Quando a chuva vem, quando o clima melhora, ele sai e reaparece de novo, né? Então, assim é o peixe, o bagre, que muitos dos nossos condena, porque é um peixe de pele, não sei o quê. Olha, o bagre está invadindo o Brasil. O bagre africano está invadindo nossos rios. Por quê? Porque o bagre não tem predador. Ele não tem predador. Então, toda essa linguagem... E o que é que conduz o peixe na busca de um melhor caminho, na busca da sobrevivência, né? O que é isso? É a cabeça dele. A cabeça dele está sempre à frente dele. Então, eu ter a força vital do peixe, do Ejá, é para que a minha cabeça esteja sempre à frente das minhas decisões, do meu caminho, me conduzindo. Toda essa linguagem que eu poderia estar falando aqui, um monte de coisas, né? Foi feita isso nessa carta codificada, que é entregue a Exu para que Exu possa
lá levar até Olodumare. Olodumare vai receber isso e vai traduzir, inclusive, a força vital do ancestro. Então, se eu fiz essa oferenda para Ogum, né? Qual é a força vital de Ogum? Não é a guerra, não é a determinação, a persistência, a coragem. Né? Então, nessa carga codificada vai estar também a força vital de Ogum, que vai chegar até o Olodumare e ele vai entender o que é que nós precisamos, o que nós precisamos. Até porque eu estou colocando isso porque nós falamos isso no podcast anterior e eu fiquei com isso engasgado, né? Com essa visão de que muitos querem nos colocar como uma religião politeísta. Né? É preciso que a gente desconstrua isso. Nós não temos vários deuses. O nosso Deus, o nosso Senhor, que é o único, que uns vão chamar de Deus, outros vão chamar de... O africano até já chama de Deus diante da necessidade de explicar que é um só. Mas ele vai chamar de Olodumare, vai chamar de Deus, eu chamo de Mr. X, o Senhor da criação. Foi bom o senhor falar isso, porque me deu um contexto e um gancho para a gente conversar sobre sincretismo religioso. Existe uma questão muito importante, e isso, por eu ter origem numa religião um pouco mais aberta, mas também ela é ritualística, ela tem uma liturgia complexa, que é oriental também, como a africana, tem muitas nuances, né? Mas o que a gente vê é que o lugar que colocam as coisas complexas, então o que a pessoa faz? Eu não entendo, eu vou demonizar. Se eu não entendo, é do mal. Eu vou para o simples, né? Pelo empacotamento. Eu vou para o simples, porque isso é mais fácil de entender. Mas, pelo que a gente percebe, o que é essa liturgia toda? O que significa isso? Nada mais é do que trabalhar o campo vibracional. As coisas que estão em torno daquele ritual e as coisas que estão em torno dos nossos desejos. E aí, Babá, eu queria saber, na cultura do povo Urubá, como que funciona a transição da era da noite para a transição da era do dia, nessa mudança que está acontecendo na humanidade, qual é o contexto que o povo Urubá e que essa cultura resgata para a gente. Porque todo mundo fala a mesma coisa com linguagens diferentes, com códigos diferentes. E na católica também tem sua forma de dizer que a gente está em transição, na messiânica, no budismo, todo mundo tem sua forma de traduzir isso. Só que na religião africana, ou na cultura africana, há uma mística maior e um preconceito maior por causa dos rituais. Então, tudo é enquadrado como uma coisa que não é bacana, vibração ruim, porque mexe com sangue, porque não sei o quê, e etc. Mas, ao meu ver, Babá, a gente tem uma questão muito importante aí, que são as afinidades. Então, eu tenho uma determinada afinidade com determinado ritual, com determinada religião. E assim, cada um tem suas afinidades. E que, de um tempo para cá, a gente é obrigado a aceitar as afinidades dos outros, mas ninguém aceita as nossas, né? Eu declaro isso como um momento de transição muito sério cultural, que vem trazendo aí uma carga importante para a gente conversar aqui, que é essa transição da era da noite para a era do dia. As coisas estão ficando muito reveladas, né? Então, antes o que era escondido, que eu classifico assim, você está num quarto escuro, dormindo ali no quentinho e está escurinho. Quando acende a luz, você estranha, né? Quando você acende a luz do quarto, que você está escuro, as coisas ficam muito mais claras e incomodam muito mais. Então, eu tenho essa sensação que é isso que está acontecendo hoje na cultura, dessa situação toda de milênio, de transição, é que as coisas estão vindo muito mais às claras, né? A gente não é obrigado mais a esconder tanto as coisas. E a religião está sofrendo essa mesma transição. E aí, para concluir, o que é mais importante para mim, num processo evolutivo espiritual, cultural, não é o formato,
é o conteúdo, que eu venho insistindo muito nisso. E a coisa mais importante que a gente tem é respeitar as afinidades. Porque, como o Babá mesmo falou aqui, a gente tem um Deus único. Se é o Mr. X, se é o Mr. N, se é o como é que eu vou chegar lá, nós temos que chegar lá, né, Babá? É isso. Então, é isso, sabe, Babá? Como que a gente vai chegar lá? Em que forma que a gente vai chegar lá? Para mim, não me incomoda o meio, o que me incomoda é o fim. É isso que está me incomodando hoje na política, na religião, na economia. Esse código de ética, ele não está claro. Ele foi deturpado, e são vários códigos que não chegam a lugar nenhum. Então, a gente precisa resgatar isso. E se é com a religiosidade africana, japonesa, muçulmana, como é que é? Qual é o código? É porque os valores, né, que eles chamam de valores líquidos, nossos valores estão sem parâmetros, né? E está solto, né? Então, assim, se você faz o mal e você, à noite, num domingão, você foi lá e entregou na mão do bispo, do padre, do pastor, você está safo. Não importa a tua história, não importa o teu legado, não importa o que você deixou, o que você construiu, você já entregou para Deus ali, Deus vai cuidar. Aí, pior, a gente tem um homem santo que tinha uma história importantíssima, que é Jesus Cristo, que trouxe para nós um legado importante, que era um progressista, que era um comunista, e que só foi resgatado da cruz para frente, porque a vida dele da cruz para trás não agradava a galera. Não é isso? É isso que a gente está vivendo. Denise, eu vou falar para você assim. Algum tempo atrás, eu tive no consulado de Angola, e o Brasil tem essa visão de que você tem a religião Queto, você tem Angola e o Jeje, né? Isso limitou-se aí, né? Eu falo Brasil, eu estou falando aqui mais pela questão do Rio de Janeiro, Bahia, porque quando você vai lá para o sul, você vai ter o batuque, e aí você vai ter dentro do batuque nação cambinda, você vai ter algumas nações diferenciadas. Talvez uma deturpação aí, mas tudo bem. O Quito ficou estabelecido assim, de um modo geral, em Angola e Jeje. Só que quando eu conversei com o consulado, o cônsul disse para mim assim, aliás, não foi nem o cônsul, foi o adido cultural. Eu conversando com ele, já tem anos, e ele falou para mim, assim, quando eu perguntei sobre a cultura religiosa de Angola, ele falou assim para mim, qual delas? Porque, na realidade, em Angola você tem pelo menos 6 culturas, ele colocou 6 culturas diferentes. Ele tem Quimbundo, Kikongo, Chokwe e outras que eu não vou me lembrar, e a gente costuma falar do Banto, né, como um tronco linguístico de todas elas, que reúne todas essas culturas. Né? O fórum, por exemplo, a cartilha, né, que foi publicada aí que nós republicamos, o Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos, né, vai citar o Banto como um tronco único. Quando eu falei isso com ele disse para mim, não, o Banto ele pega um pedacinho do norte de Angola, porque o Banto é uma tradição do Congo, né? Ele vai pegar só um pedaço do Angola. Bom, quando você vai para a cultura, para a Nigéria, você tem pelo menos 3 culturas diferentes mais predominantes, que é a cultura Yorubá, a cultura Fulani, né? E a cultura Hausa. São culturas diferentes. Essas 3 culturas são mais marcantes. Bom, e aí
É preciso que a gente veja assim, né? Eu preciso falar isso. Quando nós falamos de ritual, a vida é feita de rituais. Tudo na vida tem rituais. Até para assistir o Grêmio jogar lá no estádio ou no outro país, o Flamengo jogar, tem um ritual. O cara compra camisa, o cara compra cerveja, bota a Veste a televisão, mesma cueca, bota a mesma porque cueca, no último bota, jogo que bota a ganhou. televisão no quintal, não é verdade? Então, a vida é feita de rituais, seja para casar, seja para namorar, seja para se formar, seja para entrar na universidade. Olha o ritual do Do trote. trote, né? A vida é feita de rituais. E aí, aquele povo que lá está domina a língua. Porque tudo que é dito, quando falo do curso de sacrifícios e oferendas, por exemplo, quem conhece a língua, o candomblé, o que ele faz? Ele bota o cara o Iaú, o Abian, o novato, ele bota ele em uma posição que muitos chamam de surrão, ou ododiobule, que é os olhos voltados para a terra, né, em sinal de respeito. E ele vai ficar ali arriado com, com a cabeça no chão, o dodiobule, ou surrão. Se ele conhecer a língua iorubá, ele sabe tudo o que está acontecendo. Tudo. Né? Eu vou dar um exemplo aqui rápido. E a Cobereu era o orixá Cobereu. Acó é o macho, beré é a incisão. Beré, acoberé, era o orixá, a caça do orixá. O macho que vai para a incisão, está vindo para a incisão, que é o alimento, a caça, ou o alimento, a carne, que será dado ao orixá. Acoberé, era o orixá. Orixá coberé. Aí, não, aí ele não cantou assim, ele cantou diferente. Abobereu era o orixá. Orixá boberé. Opa, essa caça que está entrando não é cabrito, não é macho, é fêmea. Está entrando uma fêmea. Aboberé. Está entrando uma fêmea. Aí entrou. Quando ele chegou, estou de olho fechado. Aí o cara vai cantar assim. Era o orixá lobeuê, era o orixá lobeuê. Era orixá lobeuê. Ou seja, a caça do orixá está indo receber folha. Quando eu abro os olhos, depois que a cabeça ficou lá na matança, eu abro os olhos e vejo, ou levei para limpar, eu vejo que tinha a aroeira que estava lá em cima do ibá, né? Agora estava na boca do cabrito. Então foi naquela hora, né, que ele entrou com aquela cantiga para receber a folha. Odingangã, odibaô, Odingangã, odibaô. Ou seja, eu vou amarrar com força para ele não fugir. É o que eu estou dizendo. Odingangã, odibaô, Odingangã, odibaô. Pronto, amarrei. Agora vou. É de choro, orixá um pau, é de choro. Eu estou, então, tirando Edje, o sangue que vai cair sobre a terra e que vai cair sobre o Tamatã. Se o cara for sacrificar, por exemplo, um sacrifício que é feito para o Baluaê, por exemplo, que ele fala assim, Lopama bererê, Lopama bererê, Lopama bererê, Ofaraíde, Lopama bererê, Lopa, eu vou matar. Ló é o verbo ir, pá é matar. Lopa,
Maabere, sem fazer incisão. Então, quando eu abro o olho, o bicho está lá, foi embora, mas ele não foi feito, ninguém tirou o sangue dele, ele só morreu. E a gente vai tirar ele lá fora. Ou seja, se você conhece a língua, você sabe tudo, não tem segredo. A outra coisa é que na Nigéria, ou nesses países africanos que cultuam a ancestralidade, que cultuam o antepassado, enfim, ele não tem luz. O governo dá 4 horas de luz durante o dia. De noite, não tem luz. Eu não sei como é que eles conseguem. Eu fiquei usando a lanterna do celular o tempo inteiro, porque eu não sei como eles conseguem andar aí para tudo quanto é canto, o olho parece que já está acostumado. Né? Então, tudo é feito de dia. Tudo. Todos os rituais são feitos de dia. Não, meu filho tinha 3 anos de idade, 3 anos e 6 meses. Ele estava dentro do quarto. E tem uma hora em que a gente parte o obi e joga o obi para saber se o orixá está ali presente, antes de começar. A gente faz a invocação, chama o ancestre, né? Chama, invoca, botando água no chão. Omituntum, onantuntum, queletuntum. A água fresca, que refresca a terra e que omituntum, onantuntum, refresca o caminho, queletuntum, refresca a terra. Omicanchocho, homoforubalé. A água é o único elemento que faz o orixá emergir da terra, porque lá está os nossos ancestrais, foram enterrados, e por ele ser enterrado, o que você quer enterrar, você bota na terra. O que você quer que vá-se embora, você joga no rio. Então, olha a diferença aí. É só ter esse olhar. Então, o que eu estou querendo mostrar com isso? Né? Quando ele tinha 3 anos e meio, que a gente jogou esse obi, eu estava fazendo uma oferenda para Xangô, se eu não me engano, e aí, que eu parti o orobô, que joguei o orobô deu a láfia, provando que o ancestral estava ali para receber a oferenda. Né? Então, a gente coloca a cabeça no chão e canta uma cantiga que diz assim: Awani bode, ni bode, ni leire, oriade, awani bode. Ou seja, o nosso senhor da porteira, o Onibodê, deixou que ele viesse até nós feliz. Ni leire, ele está em casa feliz. Awani bode, ni leire, oriade, cabeça que traga sorte. Oriuú, cabeça que traga dinheiro. Meu filho tinha 3 anos e 6 meses, eu vou arredondar. Quando eu fiz a menção de levar a cabeça no chão, ele cantou. Ele tinha 3 anos, cara. Ele cantou do meu lado. Awani bode, ni bode, ni le. Eu falei, caramba! Eu me assustou. Todo mundo ficou surpreso, né? Porque ele não só cantou a cantiga certa, como cantou na hora certa. Então, veja, esse aú, esse mistério, esses segredos que eu digo, e a força, ela não está... como diz assim, nós pegamos o jogo de búzios, por exemplo, eu dou aula de jogo de búzios, aí as pessoas dizem, mas eu não tenho meu jogo, como é que eu faço? Né? Ou compra os búzios, tira, ou lava ele, com gin, que é alegria, desperta, é vida, né? E vamos testar, vamos testar, vamos jogar. Ué, mas não tem que passar por ritual, não sei o quê. Não, o poder está dentro de você. É você que adquire a força.
É você que adquire o poder. A mãe não passou por ritual nenhum, mas ela diz: tu vai cair, desce daí. Tu vai cair, desce daí. Tu vai cair. Bum, o cara cai. Que ritual ela passou? Que força ela tem? Está dentro dela. Então, o Awo está dentro. Eu digo sempre que o sacerdócio, ele é baseado num tripé. Qual é esse tripé? Conhecimento, sabedoria e sensibilidade. Se ele tem conhecimento e sabedoria, mas não tem sentimento, ele não sabe a hora, ele não tem coração puro, ele vai ser um péssimo sacerdote. Se ele tem conhecimento e sensibilidade, mas não sabe como agir, ele vai ser um péssimo. Agora, se ele tem sabedoria e sensibilidade, o pouco conhecimento que ele tem, ou o conhecimento que pode não ser o meu, é o dele, ele vai conseguir proceder, porque Cuba fez isso. O candomblé sobrevive até hoje assim, com sabedoria, sensibilidade e um conhecimento diferenciado de cada um. Por isso eu respeito, né, o Awo, o poder de cada um. Então, nesse sentido, só para concluir, nesse sentido, eu entendo que na Nigéria, muita coisa que a gente fala aqui, que a gente estabeleceu como ritual, foi uma inovação, foi a falta, talvez, do conhecimento mais profundo, né, que fez com que fossem criando coisas, realidades. Né? Por exemplo, o cara reza para ter Ifá uou, Ifá omó, Ifá uou, Ifá omó, é tipo lá, Ifá puro, Ifá uou, Ifá omó, Ifá uexi, obialaió, Ifá uou, Ifá omó, que o Ifá traga filhos e dinheiro. Ele reza todo dia para que Ifá traga filhos e dinheiro. Bom, mas aí ele fez um ebó, ele vai ter um preceito de 7 dias sem ter relação sexual. Caramba! Ele está lá Como é que rezando. vai ter filho? Vai nascer da onde? Não é verdade? Texto sem contexto vira pretexto. É preciso que a gente esclareça, né? É preciso que a gente entenda que a realidade africana, ou da Nigéria, ou de outros países africanos, é diferente do Brasil. As práticas sexuais, por exemplo, são diferentes do Brasil. Um país onde você não tem água. A água potável ela é dada pelo governo. Né? Aqueles saquinhos, aquelas garrafinhas, aquela coisa, porque não tem. O que você tem é dos rios, poços completamente contaminados. Né? O poço está lá, que vai sair, mas o rio, a fossa passa próximo, então é melhor que essa água não sirva para bebida. E muitas das vezes não tem banheiro, então não dá para tomar banho todo dia. Como é que dá para fazer algumas coisas que o Brasil faz com tanta naturalidade? Não é verdade? Então, para eles, isso não existe. Então, como não existe, não existe essa necessidade de determinados preceitos. Eu chego no terreiro é isso, né? Eu chego no terreiro, eu tenho que tomar meu banho, botar minha roupa branca, meu fio de conta. Se eu for na rua, se eu for no vaso sanitário, eu tenho que tirar o fio de conta, entregar para alguém para eu ir lá fazer a minha necessidade, volto, pego o fio de conta. Né? Para eles não tem isso. A natureza do país, a naturalidade, eles têm roupa. Então, o rito é feito com a maior naturalidade. Por isso, eu acho, Denise, que essa
Clareza hoje é sair da escuridão para a luz hoje, aqui no Brasil, é muito importante para que a gente possa compreender e valorizar o ser humano, né? Não valorizar a imagem, o templo, a estatueta, né? Essa estatueta só tem vida porque o ser humano, provido dessa força que eu dei o exemplo da mãe, vai invocar para aquele santuário, né? Como diz um grande neurocirurgião, neurocientista, Miguel Nicoleles, o nosso cérebro é o criador de tudo. E bate direitinho com o nosso pensamento iorubá, que diz que o Ori, a nossa cabeça, é o criador de tudo. E é dele que vem a nossa força. Por isso, rezá-lo, né, Babá? Que eu não faço isso, né? Sim, perfeito. Criar corpo no mundo espiritual, né? Você criar uma projeção, aquela projeção ali, ela vai se solidificar de alguma forma. Por isso que essa coisa da vibração é importante, né? Eu fiz uma palestra, participei de uma reunião de antropólogos de saúde, RAIS, quinto, quarto RAIS, que era a reunião de antropólogos de saúde. Me convidaram, né? Todos ali eram PhD, alguns mais doutorados, outros pós-doutorados, e me convidaram para fazer uma fala sobre Ori e a glândula pineal. A glândula pineal é o elo de ligação em que nós, quer dizer, o povo iorubá já sabia, né? Não é à toa que ele raspa a cabeça, não é à toa que ele tem esses 4 pontos, né? E o topo da cabeça compor. Não é à toa que ele usa chapéu. Aliás, isso é uma coisa que também é preciso dizer, né? A cabeça ela é tão importante que a utilização do chapéu, do filá ou do torso da mulher, seja lá a coisa, não é só para enfeitar, é também para proteger essa divindade que é Ori. E uma das conclusões que a gente pode tirar é que a cada dia a gente tem que se despir nas relações, se entregar. Que é aí que o Ori começa a se manifestar de uma forma mais humana, eu acho, sabe? A gente quer trazer muito a coisa científica, tecnológica, metal, né? Circuito. E a coisa está aqui na pele, ela acontece na energia, no nosso campo energético, nas afinidades e tudo. Eu acho que é uma junção, né? Porque quando, nessa mesma visão africana, quando explode o Olodumare, explode essa energia toda, né? Essa energia depois vai se concentrar novamente em vários pontos. Se transforma, né? Naquela... Então, por exemplo, não é à toa que nós temos no nosso organismo todos os elementos que estão nas estrelas. Nós temos todos os minerais que estão nas estrelas. Nós temos todos os elementos que estão nas estrelas, né? Nas constelações. E a gente morre e vira estrelinha, né? Eu espero que sim, né? Eu espero não virar um bodum. Mas que é importante, eu fico encantada, né? Sempre quando fala-se na cosmologia, ou na cosmogonia, ou na teogonia iorubá, eu fico muito encantada,
e vendo que nós não estamos falando apenas de um Itã, ou não estamos falando de que Itã, para nós, são as lendas, as histórias. Ah, tá. Nós não estamos falando só disso. Nós estamos falando de uma consciência construída e que, quando a gente compara com o que a ciência vem descobrindo e vem comprovando, a gente só confere, né? Olha, a gente já tinha dito isso. Olha, a gente já sabia disso, né? E eu quero que essa ciência cada vez cresça mais, né? Inclusive que chegue cada vez mais nas nossas casas de tradição de matriz africana, para empoderar essa gente, sim, né? Sim. Para empoderar essa gente e fazer com que essa gente queira também comprovar isso, trabalhar em ciência também, né? Comprovar que não há uma separação entre ciência, filosofia, antropologia. Isso foram coisas que nós fizemos para estudar a vida, essa separação. Agora parece que o momento não é mais esse. O momento agora é de juntar, né? Porque os cientistas estão cada vez mais conscientes de que sem o humanismo, sem estudar, não se consolida nenhuma técnica ciência pura, né? Então, a ciência, a filosofia, quando eu escuto hoje os cientistas falando, especialmente aqueles que são físicos, né? Eles cada vez falam mais das ciências humanas, cada vez falam mais dos filósofos, né? Cada vez daqueles que estudam a humanidade, né? Então, isso vai ter que voltar, né? Porque os nossos ancestrais estudiosos primeiros estudavam tudo junto, não é, Babá? Não era uma coisa separada, né? Nas casas de matriz africana também é tudo junto. E eu acho que a tendência é essa, né? De voltarmos a trabalhar tudo junto, né? Mas para as suas considerações finais, Babá. O que você fala é extremamente importante do diálogo, né? Porque eles vivem alguns lugares não tem luz. Então, se não tem, quer dizer, tem luz quem tem gerador, porque aí ele utiliza o gerador para ver televisão. Fora disso, tem muitas casas que não têm luz. Por isso, ele vai utilizar vela, lamparina, né? E aí, imagina, uma população enorme dentro de um território pequeno, sem muita ocupação. O que eles vão fazer? Vão dialogar, vão contar história, vão trocar experiências. Tem uma coisa que diz assim, no curso Yorubá, que a gente dizia assim, o mais velho chegava e dizia alô, aí todo mundo dizia alô, ibacambó, ibacanlô, ojonguri ojo. Ou seja, história, história. É um tempo que vem, é um tempo que vai. Nada como um dia, ojonguri ojo, um dia após o outro. Então, sentava todo mundo, o griot contar a história. A Netflix mostra isso hoje, através de alguns filmes que têm sido assim, eu tenho divulgado bastante, em que você vai ver pessoas sentadas dialogando.
em Oió, né? Trocando informações, trocando conhecimento. Você vai ver uma criança com 10 anos de idade, ela sabe tudo que o pai faz. Por quê? Porque ela acompanha. O pai, ela não tem outra ocupação. Ela acompanha tudo que faz. Então, essa clareza de entendimento precisa ser trazida para o Brasil para poder as pessoas pararem até de inventar, né? De inovar. E começar a resgatar, deduzir, né, o tempo, né? Porque nós massacramos o tempo, massacramos inclusive o nosso corpo, né? Nós vamos até o último pedacinho, né, no trabalho, né? Cadê a hora de conversar? Cadê a hora de filosofar? Né? Isso aí. Uma coisa importante que entra o contexto do preconceito muito forte e que é o resgate que a gente quer fazer com Fora dos Eixos e todo esse mecanismo que a gente está trabalhando aqui, que é o preconceito e a dedução. As pessoas deduzem. Eu estou deduzindo que uma religião afrodescendente ela faz maldade. Eu deduzo que quem veste uma burca é uma mulher que está sofrendo. Eu estou deduzindo. Então, a gente está interpretando a cultura alheia como os nossos valores. Então, assim, aliás, os valores que nos foram impostos. Recentemente, eu tenho um conhecimento de uma pessoa que é judia e eles usam o kippah, né, na cabeça, aquele protetor. Esse também protege o ori deles, né? Olha só, olha que coisa bacana, olha onde a gente está chegando. E aí, o muçulmano também. E aí, mas essa galera toda é xiita, não é? São colocados de uma forma preconceituosa e se deduz que eles fazem maldade e são do mal. Eles vão derrubar outra torre gêmea. Então, porque tudo é no enquadramento de acordo com o mercantilismo que a gente quer que aconteça ali naquela estrutura. Então, você vê, quando você trabalha, você entende um pouquinho da cultura das crenças, você começa a ver que, no final, tudo tem um propósito, né? De acordo com aquela filosofia. Você não é obrigado a ter afinidade com aquele ritual, não é obrigado a ter afinidade com aquela linguagem, mas você tem que ter o entendimento que o objetivo está muito próximo. Eles são muito próximos. E isso ofende muito. Mas no Brasil isso fica muito grave por causa desse sincretismo. A gente tem várias nuances, vários Brasis. Então, a coisa vai ficando mais grave, porque agora tem que ter um Brasil certo. O Brasil enquadrado. Esse é o Brasil certo. Todos os outros são os errados. Não, mas olha, tem coisa boa que fulano vai, não porque mata bicho. Então não vai fazer coisa boa. Mas ele come bicho morto, né? Mas comer o bicho morto, o churrascão lá na fazendona tá rolando. Entendeu? Então, assim, é isso que a gente tem que desmistificar e desacelerar e dar a dimensão correta às interpretações. Eu tenho muita preocupação, Babá. Essa relação preconceito-dedução é uma coisa mata. Foi assim que a Santa Inquisição matou muita gente, né? A Guerra Santa era isso. É você deduzir, é você condenar, é você prejulgar, é você se colocar numa posição superior por uma crença que você não pratica, mas você só formula, você só repete, porque é bacana ficar repetindo isso. Eu vou ser aceito socialmente, mas eu não estou fazendo bem algum para ninguém, né? Então, essa história da cultura passa por aí. É aí que a gente tem que resgatar, é aí que a fundação entra, é aí que a gente entra com os movimentos, é aí que o PDT entra forte. Porque, para nós, a base da educação e do debate, e do diálogo, e do ponto convergente, em adernar as diferenças, né? Tranquilizar essas diferenças, é por aí que a gente vai chegar, é por aí que a gente vai ter um objetivo bacana. E não nessa coisa de deduzir e preconceituar todo mundo. E polarizar, né? Polariza todo mundo e a gente não tem uma mente livre. A gente hoje não tem uma mente livre. Essa é a Rádio Legalidade. E
encerrando. Essa é a radiolegalidade, né? Que eu sempre quis ouvir radiolegalidade. Mas só quem fala bonitinho, Alan? Essa é a radiolegalidade. Conversando com o Babalaô Marcelo dos Santos Monteiro, falando sobre a cosmogonia africana, falando sobre a cultura africana, o modo de pensar africano e a nossa sociedade brasileira que transpôs da África para cá de um jeito meio torto, mas transpôs esse pensar e espalhou por esse Brasilzão que está aí e que nunca vai deixar de dispersar. Vamos em frente. Então, encerramos assim mais um Fora dos Eixos, que hoje foi bacana, beça. Viajamos, né, Babá? Transcendendo. Me fez recordar, trouxe muitas recordações. Legal, legal. Obrigada, Obrigada. Beijo.